Olá pessoal, tudo bem? Já está chegando o Natal e a gente tem que ir se preparando, né? Então eu já tô aqui com um projeto de Natal para vocês. Legal, bacana, ó, gostei da montagem, ficou bem diferente, uma meia cheia de árvores de Natal, olha só que legal. E bolas, tem pirulito, uma bengala, doces, né? Frutinha de Natal, folhas, tem um laço aqui encaixado por trás, tá vendo? Então eu acho que vai ficar muito bonito esse projeto. No final eu mostro para vocês o barrado, é um pano de copa, tá? E vamos começar pelo fundo, como sempre, nada mudou. O fundo sempre tem que ser o primeiro porque ele está por trás, né, do projeto. Então a gente tem que fazer primeiro o que está por trás para depois finalizar com um projeto que está por cima, certo? Isso vocês já tantos anos juntas, né? Acho que essa técnica vocês já estão acostumadas. Eu tenho aqui clareador, azul bebê e verde soft, pincel pituá, né? Então nós vamos umedecer por trás do projeto, por partes. Não adianta você querer passar clareador em tudo, depois vai secar, né? Então nós vamos passando assim, por partes. Tá? Então, tudo esfumaçadinho esse pedacinho aqui. Um verde soft. Descarrega a tinta no cantinho. E esfumaça. Fica bem suave mesmo, não fica aquela marca, aquele contorno, né, em volta, estranho quando a gente deixa essa marca. E só com o clareador que dá para fazer essa jogada e deixar bem suave aqui. Então vai umedecendo e aplicando a tinta. Mais um pedacinho. Se o fundo estiver seco, gente, vai ficar tudo borrado, viu? Então tem que passar o clareador. Vai esfumaçando, não precisa sair muito para fora. Mais uns 2 centímetros aí, o suficiente. Nós vamos fazer essa parte todinha aqui com o verde soft. E o lado de cá do projeto, nós vamos fazer com azul bebê. Então, eles vão se encontrar aqui em cima e nós vamos esfumaçar para disfarçar a emenda. Vamos seguindo? Vamos esfumaçar tudo aqui esse lado com verde soft. Eu vim até aqui com verde soft, né? Mudei de pincel, pincel número 12. Umedece esse outro lado aqui, que nós vamos passar o azul bebê. São cores bem suaves, porque depois nos cantinhos nós vamos escurecer mais, tá? Dar profundidade. Por enquanto é só o fundo mesmo, que é bem suavezinho. Então aqui, ó,
Você vem com o azul bebê. E mistura no encontro das duas cores, mistura com o verde soft aqui, ó. Tá bem suave, que nem aparece, né, gente? Mas é essa a intenção mesmo, essa parte de cima mais clara. E aí, vamos continuar, ó. Os cantinhos, eu tô indo com esse pincel porque tem uns pedacinhos aqui, uns espaços pequenos que o pituá já não dá certo. Mas já já eu volto com ele pra esfumaçar, tá? Descarrega a tinta e esfumaça. Tá bom? Agora nós vamos descer e fazer essa lateral aqui com azul bebê. Aqui embaixo, gente, também tem que fazer. É o piso. Então eu fiz pincel número 12, pouquinho aqui do verde soft, né? Já não é o sentido de esfumaçado. Você vem contornando e depois você estica a tinta na horizontal para fazer o chão, o piso. Depois nós vamos escurecer, tá? Não vai ficar clarinho assim, não. Aqui tem um espaço, ó. Eu vou colocar o azul bebê, mas aqui é bem escuro, tá? Agora que já está tudo pronto, fundo e seco, tá tudo sequinho. Com pincel número 4 e verde pinheiro, nós vamos escurecer os cantinhos, porque normalmente nos cantinhos nós fazemos galhos, né? Puxa aqui uns galhos, flores. Aqui no caso por ser Natal, vai ter aqueles matinhos, né? Matinhos de Natal. Se você vê que fazendo esse escurinho aqui, esse fundo, aí vai ficar parada, a tinta não vai ficar legal, você vem com a cor de baixo, que é o azul bebê, né? E esfumaça, ó. Aí você consegue que uma cor faça parte da outra, mantendo o escurinho aqui atrás, tá? Então nós vamos escurecer todos os cantinhos. Por isso que eu já peguei um pincel pequeno, né, número 4, porque eu não quero que avance essa sombra, eu quero que ela fique aqui, nesses cantinhos, não quero que ela avance pro fundo que nós acabamos de fazer. Vai limpando o pincel no paninho. Até disfarçar, ó. Porque aqui a gente pode fazer um matinho de Natal.
E vamos caminhando. Em todos os cantinhos vamos escurecer. Movimento circular. Aqui você vem por trás da bengala, né? Escurece. E esfumaça. Vem por trás aqui também, ó. Então, nós vamos fazer em todo o projeto essas sombras nos cantinhos. Aí vai esfumaçando, ó. Aí você pode pegar o verde soft, que foi a cor que nós usamos pro fundo, né? E esfumaçar. Aqui só um pouquinho, ó, quase que nada. E aqui sim, ó, aqui dá pra sair uns matinhos de Natal bem bonitos, então aqui tem que escurecer. Então, vamos fazer isso, gente, em todos os cantinhos. Olha, aqui, porque aqui eu vou fazer uns matinhos, aqui, todos esses cantinhos, principalmente esse aqui, entre a bota, entre a meia e as bolas, pode escurecer. E depois que vocês sombrearem todos esses cantinhos, nós vamos fazer o piso. O piso também é importante, porque se a gente não fizer, vai ficar tudo voando, né, o projeto. Então, ele tem que ter uma base no chão. Então, a gente fala que é o piso. Então, vem com o pincel, puxa devagarzinho, ó, não precisa ser grosso esse piso, pode ser só um pouquinho, depois vamos iluminar. Vem aqui embaixo da bola, ó, escurece também. E dá uma esticada, ó, estica a tinta. Não deixa essa tinta parada.
Depois a gente pode escurecer mais ainda, porque o piso ele é escuro mesmo, tá? Deixa eu dar uma secadinha, porque agora tá bem úmido. Aí você passa mais uma demão de verde pinheiro, esticando, ó, esticando a tinta. E aí pode iluminar com branco, só para dar uma luzinha. Vem com branco assim, ó, para fazer umas luzes. E do outro lado também. Fazer a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui nos cantinhos, escurecendo com verde pinheiro. Pronto, gente. Escureci um pouquinho mais os cantinhos, aguardei a secagem e dei mais um toque aqui de verde pinheiro para escurecer, principalmente aqui embaixo, ó. Tá vendo que tá bem escurinho, né? Agora nós vamos preencher todas as folhas com verde pinheiro. Pincel pode ser um pincel número 8. Você vai preencher aqui todinha a folha. Ela é bicudinha, é o tipo, né, da folha. Muitos falam folha de azevinho, outros falam folha de Natal, mas é de uma planta do azevinho mesmo. E ela é pontuda desse jeito. Olha, embica o pincel no cantinho, puxa e vai preenchendo. Nós vamos fazer isso em todas as folhas, tá? Depois vamos sombrear e iluminar. Mas a princípio é só preencher o fundo. Dessa forma que eu estou preenchendo. Vamos lá, então, preencher todas? Mesmo as que estão aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Essas aqui, que estão por cima da meia, tem que preencher, tá? Ó, essa aqui, todas elas nós vamos preencher. As da pontinha aqui, tá? Então, vamos lá preencher? Vamos aproveitar que estamos com verde pinheiro e preencher essas árvores pequenininhas aqui, árvores de Natal, tá? Aí já deixa prontinho, já facilita pra gente na próxima etapa. É só preencher sem medo, sem preocupação. É só acompanhar o desenho aqui da árvore e preencher com verde pinheiro, tá? Então, agora nós vamos sombrear com verde pântano, pincel número 4, e vamos iluminar com verde kiwi. Então, vem aqui em volta das frutinhas, contorna e esfumaça. Só no cantinho do pincel, aí você consegue um volume maior em volta delas, tá? Ó, mergulho o pincel só no cantinho e escurece por trás das frutas.
Dá uma esticadinha pro centro, ó. E elas têm que estar, gente, bem sequinhas. A minha já secou, tá? Para você conseguir fixar bem a tinta da luz, porque senão vai misturar e não vai ficar bonita, né? Então, limpa o pincel num paninho, pega só no cantinho do pincel, começa sempre da pontinha das folhas, que aqui você já faz a curva, ó, e esfumaça. Cuidado para não invadir a parte central, que é mais escura, né? A intenção aqui é iluminar as bordas. Então, mais tinta, vem aqui no cantinho, ó, na pontinha, e faz a curva. Limpa o pincel. Depois nós vamos usar o verde pinheiro para dar um toque especial aqui no centro, tá? Mas vamos continuar aqui na pontinhas. Ó, vem aqui, puxou, arredondou, esfumaça, ó. Por isso que a tinta tem que estar sempre no cantinho do pincel, para você conseguir fazer justamente esse movimento. Aí vem aqui, ó, na pontinha. Praticamente você tá desenhando a luz, né? Ó, esfumaça, sem invadir o centro. Aí novamente, ó, pontinha. É bom um pincel bem velhinho. Esses pincéis gastos, eles têm a pontinha reta, né? Às vezes a gente joga fora e eles são ideais para fazer esses movimentos precisos, né? Que é a ponta. E os matinhos de Natal também eu uso pincel velho, número 4. Limpa o pincel, vem com verde pinheiro e dá uma leve esfumaçada, ó, só para as cores se juntarem. Pronto. Aí faz o centro da folha. E vamos para outra folha, da mesma forma que nós fizemos essa. Pega a tinta no cantinho do pincel. Vem na pontinha, ó, arredonda. Mais tinta. E você pode dar 2 demãos nas folhas, nas luzes, intercalando a secagem. Por exemplo, terminamos de fazer todas as folhas, né? Aí você volta na primeira e reforça essa luz aqui, ó. Ela fica mais alegre ainda, fica bem bonita. Então, 2 demãos é interessante passar na luz também.
Não é difícil, né? Dá para entender? Vocês estão conseguindo entender? Eu acho que sim, né? Aí com o verde pinheiro, limpa o pincel no paninho. Vem aqui para arrumar, né? Olha, você tem que arrumar. Deixar bem certinho. E esfumaçar. Aí você consegue tirar as marcas, né? Tá, gente? É isso aí. E aí no meio, a nervura. Pode fazer com pincel zerinho, é melhor. Então agora vamos seguir adiante. Temos algumas ainda para fazer, né? Vamos lá? Olha, gente, dois detalhes importantes. Aqui nas folhas, eu acentuei mais o corte delas com o verde kiwi. No cantinho do pincel, você puxa e faz as nervuras. Eu acho que fica mais bonito do que o pântano, né? O pântano tava deixando as folhas um pouco escuras. E outro detalhe importante, com pântano, gente, opcional, tá? Não é... Mas eu achei interessante. Aqui no cantinho, olha, bem no cantinho mesmo, depois que estiver tudo pronto, como é o caso do meu aqui, você vem com verde pântano e dá uma esfumaçadinha de leve nos cantinhos, ó. Mas muito aqui, acho que eu nem coloquei, ó. Só coloquei nos cantinhos, aqui, aqui. Dá pra perceber, né? Ó, tá vendo? Ó, acentuei aqui um pouquinho com verde pântano. Então é um detalhe bobo, mas que faz a diferença. Então todos os segredos eu conto para vocês, falo para vocês, porque eu quero que vocês pintem tal como esse ou melhor ainda, né? Com certeza melhor. Muitos trabalhos eu verifico e são lindos, nossa. Eu sempre elogio e sempre estou comentando e participando da vida de vocês. Bom, então escurecemos os cantinhos com um verde pântano, né? Agora vamos preencher a meia, porque a meia tá por baixo aqui, né? Então vamos fazer a meia, depois a gente faz as bolas, tá bom? Eu vou separar as tintas pra gente fazer aqui vermelho e aqui eu creio que um cinza clarinho, né? Acho que vai ficar bonito. Separei vermelho escarlate, cinza lunar e branco. Com branco, nós vamos passar aqui no calcanhar da meia, né? O pincel pode ser o 4, o 6, eu tô com 4, mas pode ser o 6, tá? Aí fica a gosto de vocês. Nós vamos passar branco aqui. E depois vamos escurecer com um cinza lunar.
Pronto, ó. Só falta um pedacinho aqui. E vamos colocar branco, gente, aqui no detalhe do pé, né? Tudo aqui, essa parte. E aqui no punho. Depois vamos sombrear com cinza. Então, vamos lá. Vem aqui no cantinho. Normalmente eu espero um pouco a secagem, tá? Do branco para vir com uma outra cor. Em tudo eu sempre trabalho assim, aguardando a secagem de uma etapa para outra. E dá uma esfumaçadinha, ó. Escurece. E esfumaça. Não tem segredo, tá, gente? É só isso mesmo. Volta com branco para unir as duas cores. Aqui, ó. Pronto, ó, tiramos aquela marca, né? E o mesmo nós vamos fazer aqui no pé e aqui no punho. Vamos lá? Só preencher com branco e sombrear com cinza. Aqui, gente, branco, né? Sombra de cinza lunar, igual nós fizemos a parte de baixo. E com branco, você volta aqui, ó, misturando um pouquinho do branco na sombra, para não ficar manchado, não ficar parado, olha. Tá vendo que aqui tava parado? Aí você vem com um pouquinho do branco e matiza, mistura. Deixa a luz mais no centro, tá? Bom, feito isso, nós vamos preencher a meia. Deixa eu lavar o pincel. Nós vamos preencher a meia com vermelho escarlate ou vermelho tomate, tanto faz. E vamos sombrear com vinho. Então, vem com o pincel número 4, com vermelho escarlate. Vem aqui por trás de cada árvore, tá? Depois nós vamos retocar essas árvores, então não tem perigo assim se entrar um pouquinho no verde, que nós vamos passar mais verde aqui para deixar bem feitinho. Então, em toda a meia, nós vamos passar o vermelho escarlate ou vermelho tomate. Bem no cantinho, ó. Aqui. Por isso tem que ser um pincel pequeno. Você vem com um pincel grande, aí acaba borrando, né? Nós vamos fechar, pintar toda a meia aqui, olha, vem por aqui e tal. Pode passar por cima do pesponto, né? Esses pontinhos que eu coloquei, que depois a gente faz. E vamos pintar toda a meia dessa forma. E na sequência,
nós vamos sombrear depois que estiver seco, tá, gente? Nós vamos sombrear com vinho. Porque se você sombrear agora, no ponto que eu estou fazendo, não vai pegar, olha, fica muito clarinho. Então é importante passar o vermelho em tudo e depois, quando estiver seca a tinta, você volta aqui, você vem aqui em volta das árvores com vinho e sombreia. Se precisar, 2 demãos de vinho para ficar bem escurinho, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos nos preocupar com o vermelho. Vamos passar vermelho em toda a meia. Depois voltamos com vinho em volta de cada árvore, sombreando. Olha como ficou, gente. Ficou bem escurinho em volta de todas as árvores, ó. Bem escurinho. Aqui também, pode passar, aqui embaixo. E com vermelho, agora que está tudo seco, hein, gente? Tudo sequinho aqui. Com vermelho fluorescente da tampinha preta, nós vamos fazer um pouquinho de luz sobre o vermelho escarlate. Então aqui, ó, nesse espaço, vamos colocar um pouquinho do vermelho fluorescente. Se você não tiver, porque é difícil achar essa cor, né? Usa o vermelho, pode colocar o vermelho vivo. Não tem o mesmo resultado, né? O efeito é diferente, mas ajuda, dá uma iluminada, tá bom? Ó, só um pouquinho. Dá para perceber aí o brilho, a luz? Olha a diferença dessa parte e dessa, não é verdade? O efeito é bom. Na sequência, nós vamos reforçar outra demão de verde pinheiro nessas árvores. Porque aqui só tem uma demão, não é verdade? Então temos que passar outra demão. São 2 demãos intercalando a secagem. Legal, né? Eu gostei, acho que ficou bom. Não deixa aparecer os furinhos do tecido, a textura, né? Procura cobrir os buraquinhos. Prontinho. Agora vamos com verde pinheiro
nas arvorezinhas. É só repassar, tá, gente? Aqui. Só dar outra demão. Arruma direitinho, ó, tá vendo? Porque às vezes o vermelho aqui, o vinho, né, sem querer a gente acaba entrando um pouquinho. Então agora é hora de arrumar. Tá? Vamos fazer em todas as árvores? Então vamos lá. Aqui tem uns pespontos, uns tracinhos com preto e o pincel zerinho. É só acompanhar o risco, tá? E na sequência nós vamos fazer as balas, os doces aqui, né? Porque assim já termina toda a meia. Falta só essa parte aqui. Vamos fazer colorido. Eu vou separar as tintas. Separei para essas balas lilás, pincel número 2. Lilás, sombra com violeta aqui em volta e as bolinhas amarelas. Acho que é bem colorido, né? Preenche tudo aqui, o fundo. Só em volta das bolinhas, tá? Aí, espera um pouquinho a secagem, né? E vem com o violeta em volta. Esfumaça. Só para dar uma escurecidinha, né? Aqui também, porque tá dentro da meia, então é sombra, né? Aqui, ó. E aqui por trás. Lava o pincel.
para colocar as bolinhas com amarelo ouro. Aqui é uma sugestão de cores, tá, gente? Vocês podem estar mudando aí de acordo com o seu gosto. E essa bala que está por trás, eu vou fazer com amarelo e sombra de telha, ou caramelo, né? Sombra de caramelo. Você pode fazer listrada também, olha só. Olha eu aqui inventando, né? Pode fazer toda amarela ou colorida aqui atrás. 2, 3 tons de tinta aqui, ó. Que é listras, né? E agora com o telha, nós vamos sombrear. E aqui iluminar com branco. Na bordinha, né? Deixa aí por enquanto. Vem aqui por trás dessa bala e escurece, sombreia. Com amarelo ouro, mistura as cores. E com branco ilumina. Passa na bordinha e entra um pouquinho para dentro. E aqui também, ó. Essas listras aqui, você pode fazer com zerinho. E o próprio
telha, só para dar um contorno, dar um acabamento legal, né? Aí vem com zerinho aqui. E contorna. Assim cobre também o carbono, né? E aqui em volta também. Agora eu vou separar as tintas desses dois pirulitos. Aqui um tem um pirulito, ó, e outro redondinho aqui embaixo. Eu aproveitei, gente, contornei com pincel zerinho, com violeta e aqui com telha. Acho que ficou mais bonitinho, né? Chama mais atenção. Separei o rosa chá e rosa escuro para esse pirulito aqui. E para esse outro aqui, magenta com branco. Então, vamos lá, ó. Vamos preencher com rosa chá. Aí, vocês aguardem um pouquinho a secagem. Enquanto ele vai secando aí, eu vou preencher esse daqui, ó. Ah, tem aqui o palito, siena natural com marrom. E um pouquinho de marrom. E luzes com branco. Deixa aí secando, vou lavar meu pincel. Enquanto seca o pirulito de morango, pode ser, né? Vamos preencher esse aqui com magenta. Magenta é uma tinta transparente, olha. Você passa assim, você percebe que fica meio transparente. Mas aí é só passar duas demãos e eu vou iluminar com branco. Aí ele já fica uma cor lindona, tá?
Deixa ele secar um pouquinho aqui. Enquanto isso, vamos lá pro pirulito rosa. Com rosa escuro. Vamos sombrear por baixo, ó, aqui. Volta com rosa chá para as duas cores se misturarem. Aqui atrás também. Limpa o pincel no paninho, vem com rosa chá e mistura as duas cores. E aí é só vir com branco. O branco para iluminar. Aqui nessa parte. E aqui. Depois podemos aqui em volta contornar com rosa escuro, que nem eu fiz aqui com as balas, né? Não uma cor forte, preto, sépia, não. O próprio tom que você usou. Aí você pode contornar. Bom, aqui eu vou reforçar aqui atrás, ó, com magenta. Aqui também, porque ele é transparente, né? Então, a gente passa duas demãos. E com branco iluminar. Pouquinha tinta, mas já dá o volume, ó. E a mesma coisa, depois que estiver sequinho, você pode contornar com magenta. Ou vinho, né? Mais um tom sobre tom aqui. Aqui no meio podia ter uma bolinha, né? Vamos pôr uma bolinha. Pronto. Com o cabo do pincel. Agora eu vou separar as tintas dessa bengala aqui. Que é vermelho e branco, né? E o lacinho aqui vermelho e aqui nas listras branco. Deixa eu pegar a tinta.
A bengala, nós vamos fazer assim, ó. Essa parte, essa listra mais larga, com vermelho escarlate. Então, vem aqui e preenche todas, ó. Essa e essa. E as mais fininhas, nós vamos pintar com branco, tá? E depois que estiver sequinho o vermelho, aí nós vamos iluminar com vermelho fluorescente. E o laço também vermelho escarlate, vinho para sombras, né? E luzes com vermelho fluorescente. Então vamos lá preencher. É só preencher o fundo, tá? E o fundo do laço. E com branco, vocês vão preencher esses espacinhos. Pega um pincel número 2, porque aqui é bem estreito, né? Bem pequenininho. Aí vamos aguardar um pouquinho a secagem para sombrear com vinho. Essa parte vermelha aqui, vamos sombrear com vinho, para depois iluminar com o vermelho fluorescente, tá bom? Agora que está tudo sequinho, com vinho, nós vamos escurecer por trás dessa listra branca, tá? Então aqui, ó, vem de um lado e do outro lado também, ó. Dos dois lados nós vamos escurecer. E o que sobrar, nós vamos iluminar com o vermelho fluorescente. Se você não tiver, como eu já falei, né, pode ser o vermelho vivo. Não fica igual, mas ajuda. Aqui por trás, ó. No laço também, por trás aqui dessa marquinha do franzidinho do laço, né? Pode escurecer. Vou colocar aqui também, ó, na bordinha do laço e fica mais gordinho. Dos dois lados. E aqui, por último, ó,
Aí vocês aguardem a secagem, tá? Eu vou acelerar aqui pintando com carinho, mas vocês aí aguardem um pouquinho. E depois vem com fluorescente nessa parte que ficou sem pintar, que vai dar uma luz bem legal, ó. Fica bem alegre. É que nem na bota aqui, né? Antes de colocar o vermelho fluorescente, ela tava triste, né? Apagadinha. Aí colocamos o vermelho fluorescente, ela ficou toda acesa, né? É a mesma coisa aqui. Você só ter um pouco de carinho, paciência, que tudo fica bonito. No laço aqui, ó. Pronto, gente. Agora nós vamos pintar esse laço aqui e as bolas. No final a gente faz os matinhos de Natal, as decorações, tá? Em volta das folhagens. E você pode contornar com vinho também, tá bom? O laço, gente, eu separei o violeta, cobalto e azul marinho. Azul marinho para essas partes da dobra dele, né, do fundo. Você passa azul marinho, que é uma parte mais escura. E depois tem outra parte aqui embaixo também. Aqui, ó. Também azul marinho. Aí depois nós vamos passar o violeta cobalto em todo o laço até aqui embaixo, ó. Tem as fitas, né? Arruma direitinho aqui. Vamos começar por essa bola que está por baixo dessa bola menor aqui. Então, vamos fazer essa grandona e depois essa daqui, tá bom?
E vamos com rosa chá para base dela. E depois o rosa escuro para escurecer, sombrear mais, né? Eu tô copiando desse pirulito aqui, ó. Rosa chá, rosa escuro, para combinar, né? Para não ficar também muitas cores que não tem nada a ver. Quando você planeja um projeto, uma pintura, você tem que observar as cores, não sair muito daquelas cores que você já colocou na maioria das partes, né, que você escolheu. Então, como as balas aqui tem diversas cores ali, podemos usar para as bolas, tá? Então, uma dica aí para vocês, para não ficar muito colorido, né? Então, passou aqui, deixa secar um pouquinho para depois escurecer com rosa escuro. E vamos para cá, ó, aqui e aqui. Aqui eu vou colocar outra cor nessa decoração. Então, eu vou terminar esse pedacinho e esse aqui. E vou aguardar a secagem para a gente escurecer. Pronto, tá sequinha. Eu acelerei a secagem com o secador de cabelos, tá? E agora, com rosa escuro, nós vamos escurecer por baixo aqui da folha. Aqui nessa listra. Como no pirulito nós escurecemos também, então aqui vai ficar igual. Vamos usar as mesmas cores. Aqui esse cantinho. Por baixo da listra. Esfumaça bem, estica a tinta para ela não ficar marcada, né? Em volta dessa outra bola aqui, vamos escurecer também. Sempre assim, o que está por baixo a gente escurece. Aqui nessa outra bola, por baixo, né, ó, por baixo. E esfumaça. Não deixa marcado, vai esfumaçando, ó. E tira aquela marca que tava. E com branco, pouquinho só,
Mistura com rosa chá e um pouquinho do branco, ó. E vamos clarear. Ó, novamente, mistura os dois e aqui no centro, ó, uma luz seca, que tá tudo seco, só vem esse esfumaçado branquinho aqui no meio, ó, pra dar uma luz. Esfumaça bem pra tirar as marcas, tá? E aqui também. Aqui, ó, um pouquinho. Pronto. Agora eu vou separar as tintas, né? Para as faixas, aqui para essas listras, parece uma estrela, né? Uma decoração aqui. Nas duas e aqui na parte de fora. Eu acho que eu vou colocar aqui amarelo ouro, né, aqui dentro, igual do outro lado, e em volta dessa estrela, né, um violeta cobalto, assim combina com o laço. O que vocês acham? Então eu vou... E aqui também, nessas listras, eu acho que vai ficar legal com violeta cobalto. Então vamos lá, acho que vocês conseguem, né? Vamos preencher com amarelo ouro. Depois vamos sombrear com telha ou caramelo. Iluminar com branco. Vamos preencher aqui e aqui do mesmo jeito, tá? E aqui nesses detalhes em volta dessa estrela e as listras, violeta cobalto. Pronto, agora com o azul marinho nós vamos sombrear, que nem o laço, né? Esse laço aqui. Nós não colocamos azul marinho, então aqui nos detalhes dessa bola também vou colocar. Acho que vai dar um toque especial. Aqui nos cantinhos, ó. Embaixo da folha. E tudo aqui, gente, bom, aqui também, né? Aqui. Puxa dos cantos da bola para o centro. Aí vem do outro lado e faz a mesma coisa. Descarrega a tinta no cantinho. E puxa.
E com branco, nós vamos iluminar no centro. Aqui, ó. E estica para as laterais. Ó, vai esticando, que ela aos poucos vai sumindo a marca, né? E aqui a mesma coisa. Do centro, você dá uma esticadinha para as laterais. E nessas bolas aqui, em volta do amarelo, nós temos que escurecer também, né, gente? Porque tudo que é violeta cobalto, nós estamos escurecendo com azul marinho. Então vai ficar estranho se a gente não escurecer. Então pega um pouquinho só de tinta, vem aqui assim, ó, e descarrega só no cantinho. Ó, pega só um pouquinho, olha, até tô tirando o excesso aqui pra não levar muita tinta. Bem delicado aqui, tá? E o último. Lavo o pincel e com branco. Com branco e um pouquinho só do violeta cobalto, nós vamos passar aqui em volta dessa bola. Dá uma pequena esfumaçada, ó. Só para tirar a marca. Mas é bem pouca tinta, viu, gente? Senão vai invadir no azul marinho, vai mudar tudo. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa do lado de cá. E aqui, ó, no amarelo ouro, vamos
escurecer com telha ou caramelo, que eles são iguais, tá? Aí já fica com o amarelo ouro aberto, porque como está muito seco aqui, se a gente não misturar com um pouquinho do amarelo aqui nessa emenda, aí vai ficar manchado, né? E por experiência aqui, ó, esperar secar esse azul marinho, porque uma batidinha que você dá ali, ó, já no meu aqui já manchou. Deixa eu tirar. E com amarelo ouro você vai esfumaçar. Ó, aplica o telha, esfumaça. Até ele sumir. Volta com um pouquinho do amarelo ouro. E pronto. E nas bordas, as bordinhas aqui, ó, você pode passar um branco para iluminar. E dá uma esfumaçadinha para dentro, ó, assim fica mais suave. Ó, novamente, vem aqui, descarrega o pincel na borda da estrela, né, parece, e esfumaça. Tá, gente? E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Aí depois vamos para essa outra bola. Para essa bola aqui, gente, olha que cor maravilhosa, né? É o verde country, verde country. Então, se você não tiver verde country, pode ser um outro verde da sua preferência aí, tá? Não se preocupe. Então, eu vou fazer verde
country com sombra de verde bandeira, deixa ele aqui, verde bandeira. Então eu vou passar verde country aqui, aqui, ó, e aqui. A outra cor, pensei no amarelo, vamos ver, amarelo. Ou magenta, né, que nós usamos lá num outro pirulito. Vamos ver. Então, vamos preencher aqui com verde country. E depois que tiver tudo sequinho, aí nós vamos sombrear aqui embaixo com verde bandeira, tá? Então, a princípio, vamos preencher aqui nesses espaços com verde country e com verde bandeira. Nós vamos sombrear próximo. Olha, do mesmo jeito que nós sombreamos aqui em volta, né? Aqui embaixo dessa listra, aqui nós vamos fazer a mesma coisa e esfumaçar. Não deixa parada a tinta, tá? Passa e esfumaça. Aqui embaixo, ó. Só para dar uma tonalidade mais bonita, né? Porque o verde bandeira é muito bonito. Aí já dá um acabamento nesse verde aqui. Verde country. Pega bem pouquinha tinta, tá? Aqui embaixo. E o branco, só para dar um toque de acabamento nas bordas, né? Vem aqui assim, olha, aplica o branco e depois esfumaça. Tá muito úmido, por isso que ele acaba não pegando, né, gente? Então, é aquele segredo. Aguardar a secagem para depois fazer a luz. E aqui também, olha, quase que não pega o branco. A luz seca que tem que ser dado com fundo seco.
Então agora vamos lavar o pincel e com magenta. Acho que o magenta vai ficar bom, né? Poderia ser o amarelo ouro, mas como já tem aqui muito próximo o amarelo ouro, então acho que o magenta fica bom. Aqui amarelo ouro, legal. Então tá, vamos passar o amarelo ouro aqui dentro, aqui ó. E nas listras o magenta. Nesses espaços aqui, ó. E aqui, magenta, tá? Vamos lá? Já está sequinho. E vamos com vinho para dar profundidade aqui nesse lado. Dá uma esticadinha na tinta, ó. Ela fica com a cor bem bonita. E aqui, ó, por baixo da folha. E na outra lateral. E aqui no centro, ó, nos dois, nós vamos colocar um pouquinho de branco e esticar, ó. Bem pouquinha tinta, tá, gente? Ó, aqui também. Aqui eu tô limpando o pincel pra colocar menos, né? Vai com a mão bem leve. Lavar o pincel. E aqui, ó, no amarelo, vamos pôr um pouquinho só de telha, como nós fizemos esse aqui, ó. Um pouquinho de telha para sombrear. Aí vem com amarelo ouro. E mistura um pouquinho. É bem simples, mas o efeito é fundo, sombras e luzes, né? Essa é a técnica. Então, nós fizemos em todo o projeto essa técnica. Em tudo nós colocamos fundo, sombras e luzes. Fica bem bonito.
e um pouquinho de branco para iluminar. Vem com bastante carinho, ó, porque é pouquinho mesmo. Só nessa pontinha aqui. Para não ficar às vezes muito branco, aí você pode voltar com a cor do fundo, ó. Já estamos chegando no final da nossa aula, mas ainda faltam as frutinhas. As frutinhas de Natal aqui. Então, nós vamos preencher todas com o vermelho escarlate, né? Já poderia ter preenchido quando estávamos fazendo aqui a meia. Podia já ter preenchido, não me ocorreu. Mas quando você está com a tinta e você quer dar uma adiantada, aí você já vai preenchendo outras coisas que tem a mesma cor. Facilita o trabalho, né? Vamos tirar todas essas tintas daqui. E vamos preencher todas com vermelho escarlate, tá? Vem bonitinho, é a última coisa que falta preencher nesse projeto. Vai dar um toque especial essas frutas vermelhas. Pronto. Então, vamos preencher todas as frutinhas. Tem mais duas do lado de cá, tá? Só fundo. Agora, com vinho, nós vamos sombrear aqui por trás. E suavemente uma esfumaçadinha. Novamente, pega a tinta, escurece por baixo, porque a meia está por cima
das frutas, né? Então ela recebe sombra, elas recebem sombra nessa parte. E essa aqui está por baixo dessas duas, então também tem sombra aqui embaixo. Você pode dar 2 demãos do vinho, intercalando a secagem, tá? Eu vou dar uma secadinha aqui. E agora eu vou passar mais uma demão de vinho. Para ficar mais escurinhas. E com o vermelho fluorescente, olha ele aqui, nós vamos iluminar. Pega a tinta só no cantinho do pincel, de um lado. Joga a tinta para as bordas e esfumaça um pouquinho. Você pode também dar 2 demãos do fluorescente, intercalando a secagem, tá? Para ficar mais vermelhinho. Mas só assim já deu diferença, né? E com a pontinha de um lápis ou o cabo do pincel, você faz uma sementinhas aqui. Só isso, mais nada. Eu vou fazer nestas 3 do mesmo jeitinho que eu fiz essas aqui, tá bom? E na sequência, vamos fazer os matinhos de Natal, nesses cantinhos escuros. Agora, nós vamos fazer os matinhos, né? Nesses cantinhos aqui. Verde pinheiro, pincel velho, bem velhinho, número 4, quase não tem pelinhos, né? Para você conseguir fazer um traço fino. Com pincel zerinho você não vai conseguir, então um pincel número 4 é ideal, porque ele tira bem fininho, ó. Ele faz os matinhos, né? Aí você vai puxando, ó. Pega a tinta no cantinho do pincel. E puxa. A tinta tem que estar sempre pro seu lado, no cantinho do pincel, mas pro seu lado, olha. Aí vem no outro, faz de novo. Tem muita gente que gosta de colocar bolinhas vermelhas nos matinhos. Eu acho que fica bom, porque dá
um aspecto de Natal, de bolinha de Natal mesmo, né? Você pode usar, inclusive, tem uma tinta, uma bisnaga Acripuff. Então você pode colocar as bolinhas com Acripuff, aguardar 24 horas a secagem e passar pelo avesso o pano, que elas expandem, elas crescem, elas ficam as bolinhas gordinhas. Se de repente você quiser, é só comprar o Acripuff vermelho. É uma bisnaga. Eu vou fazer as bolinhas com o cabo do pincel mesmo, porque eu acho mais prático para lavar, né? Tem mais durabilidade. E você pode mover a tábua do jeito que você quiser para facilitar a pincelada, tá? Não tem essa, não pode virar a tábua. Pode sim. Você vira na posição que fica melhor para você trabalhar. Aqui nesses espaços pequenos, matinhos pequenos, né? Para não ficar exagerado. Dá um toque especial, né, gente? Eu acho que fica bem legal. Aqui acho que já não vai. Vamos ver se dá pra pôr. Ali no cantinho, né? Aqui. E também, gente, me ocorreu agora, vocês podem usar estêncil nesse acabamento, estêncil de folhagens, tá? Com folhinhas, colocar nesses cantinhos aqui, eu acho que fica bonito também. Então aí, olha, gente, a criatividade aí é que manda. O que vocês tiverem em mente aí, que fique bonito, né? Fique à vontade. Aí você aguarda um pouquinho a secagem. Aqui embaixo eu não vou pôr não, tá, gente? Aqui, ó. É o piso, né? Então acho que não vai ficar legal. E com o cabo do pincel, esse mesmo que eu tô usando, você vem e faz as bolinhas. Se o cabo o meu é pequenininho, as bolinhas ficam pequenas, mas um cabo maior, né, um pincel maior. Aí você vai salpicando, colocando onde você quiser. Olha lá, que delicadinho, né? Ficou pequenininho. Ficaram pequenininhas, mas tá bom. É só para dar um toque legal. Eu vou tirar aqui da madeira o meu trabalho para vocês verem também o acabamento, né? Embaixo, a costura. Ficou muito legal. Combinando, né? Aqui também. Onde mais falta? Acho que só aqui, né?
Pronto. Então eu vou dar uma secadinha nele com o secador do meu trabalho. Vou tirar da madeira e vou mostrar para vocês a finalização. Olha, gente, como é que ficou o barrado, todo bordado. Se vocês quiserem depois a indicação de quem faz, é só me chamar no grupo que eu passo a indicação, tá bom? E a pintura, eu acrescentei aqui, exatamente aqui sobre a meia, uns matinhos, porque eu achei que ficou vazio aqui, tá? E aqui, entre as folhas, se vocês quiserem, pode também tirar, fazer uns matinhos aqui. Mas aí eu pensei, eu falei, não vou pôr porque vai cobrir a decoração das bolas, então eu vou deixar sem matinho, mas pode colocar se vocês quiserem. Vocês gostaram do trabalho de Natal, do nosso primeiro trabalho? Gostaram mesmo? Que bacana, eu fico feliz mesmo, tá? Eu espero que vocês pintem. E meus trabalhos, eles sempre são muito elaborados. E às vezes, dependendo do que você estiver pintando, onde você estiver pintando, você pode até fazer a bola sozinha e a meia também separadas. Dá para fazer 2 panos de copa com essa aula, tá? Não é necessário vocês fazerem como eu fiz. Às vezes para produção, para vender bastante e tal, então aí tem que fazer mais rápido. Aí vocês separam, pode fazer os 2 separados. Fica a dica aí, mais uma dica para vocês. Tá bom, gente? Vou deixar vocês com muito carinho. Até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.